o hormônio oculto que trava seu intestino e sua perda de peso. Sou Thaís Araújo, a sua psiconutri, e hoje vamos conversar sobre que hormônio é esse que não te deixa ir ao banheiro e não te deixa emagrecer. Se você está buscando emagrecer enquanto trata o intestino, esse vídeo é para você. Comenta aqui, eu quero, para eu saber quem está junto comigo nessa jornada. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos conversar sobre o hormônio oculto que trava seu intestino e sua perda de peso. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te ensinar como controlar esse hormônio e impedir que ele tenha esses efeitos negativos no seu corpo. Então assista até o final. Bom, tudo começa na compreensão de como funciona o intestino. Deixa eu te contar primeiro como é que é a estrutura do intestino. A parede do intestino grosso é uma estrutura complexa e altamente especializada, composta por várias camadas que desempenham funções essenciais no processo digestivo e na manutenção da saúde do organismo. A camada tem um papel específico e contribui para que o intestino grosso consiga absorver água, formar fezes e proteger o corpo contra agentes nocivos. A camada mais interna é a mucosa, que é revestida por um epitélio simples, colunar, rico em células especializadas. Sua principal função é a absorção de água e sais minerais, um processo fundamental para a formação das fezes para evitar a desidratação do corpo. Essa camada também contém células calciformes que produzem uma quantidade significativa de muco. O muco tem a função de lubrificar as paredes intestinais do intestino, facilitando a passagem do conteúdo fecal e protegendo a mucosa contra possíveis danos ou irritações causadas pela fricção ou pela presença de partículas sólidas nas fezes. Além disso, a mucosa abriga o sistema imunológico intestinal, que atua na proteção contra infecções e no controle da microbiota intestinal, um conjunto de micro-organismos essenciais para o equilíbrio do corpo. Logo abaixo da mucosa, a gente encontra a submucosa, que é a camada de tecido conjuntivo denso, rica em vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Esses vasos têm papel crucial no transporte de nutrientes absorvidos e na remoção de resíduos metabólicos. A submucosa também possui células do sistema imunológico que ajudam a proteger o intestino contra patógenos e a manter a integridade da barreira intestinal. Além disso, essa camada serve como uma base estrutural para as camadas mais internas e externas do intestino, garantindo sua flexibilidade e resistência. Estou falando aqui do intestino grosso. A camada muscular vem em seguida e é formada por duas subcamadas distintas do músculo liso. A camada interna possui fibras musculares organizadas de forma circular, enquanto a camada externa tem fibras dispostas longitudinalmente. Juntas, essas camadas musculares são responsáveis pelos movimentos peristálticos, que são contrações rítmicas e coordenadas que impulsionam o conteúdo do intestino ao longo do cólon em direção ao reto. No intestino grosso, esses movimentos são mais lentos e organizados, permitindo tempo suficiente para a absorção de água e a compactação das fezes. A camada mais externa do intestino grosso é a serosa, uma fina camada de tecido conjuntivo recoberto por um epitélio. Sua função é proteger o intestino e reduzir o atrito entre o intestino grosso e os órgãos vizinhos durante os movimentos peristálticos. Além disso, a serose contribui para a estabilidade e sustentação do intestino dentro da cavidade abdominal. Essa organização em camadas confere ao intestino grosso a capacidade de desempenhar funções vitais para o corpo humano. Ele não apenas completa o processo de absorção de nutrientes e líquidos, mas também atua como uma barreira contra infecções, armazena temporariamente os resíduos do metabolismo e prepara as fezes para sua eliminação. A complexidade e eficiência dessa estrutura torna o intestino grosso um órgão fundamental para o equilíbrio do organismo e para a saúde geral do corpo. Agora que você entendeu como funciona o intestino, presta bastante atenção que eu vou te mostrar que existe um hormônio que está te deixando com o intestino preso e também atrapalhando seu emagrecimento ao mesmo tempo. E pior, você mesma produz ele, mas tem como melhorar e contornar esse problema. Fica ligada. O nome desse hormônio é cortisol. O cortisol é um hormônio essencial para o funcionamento do nosso corpo, produzido pelas glândulas suprarrenais que ficam localizadas logo abaixo dos rins. Ele é amplamente conhecido como hormônio do estresse, porque sua produção aumenta significativamente em situações de tensão, perigo ou pressão, ajudando o corpo a reagir de forma rápida e eficaz a esses desafios. Quando enfrentamos uma situação estressante, como um exame importante, um evento inesperado, o cortisol entra em ação preparando o organismo. Ele aumenta a energia disponível, regula os níveis de açúcar no sangue, melhora o foco e reduz inflamações temporariamente para que a gente possa lidar com um momento crítico. Apesar dessa fama de estar associada ao estresse, o cortisol tem muitas outras funções importantes no dia a dia, mesmo quando estamos tranquilos. Ele ajuda a controlar o metabolismo, regulando como o corpo utiliza carboidratos, gorduras e proteínas para produzir energia. Além disso, o cortisol é essencial para regular a pressão arterial, garantindo que o sangue circule corretamente pelo corpo. Ele também desempenha papel na manutenção de uma resposta imunológica saudável, ajudando o corpo a combater infecções e inflamações quando necessário. Outro papel importante do cortisol é no ciclo do sono e vigília. Seus níveis são naturalmente mais altos pela manhã, ajudando-nos a acordar e a nos manter alertas, e diminui à noite,
permitindo que o corpo relaxe e se prepare para o descanso. No entanto, embora o cortisol seja fundamental, ele precisa estar em equilíbrio. Quando o corpo é exposto a estresse constante, os níveis de cortisol podem permanecer elevados por muito tempo, pode trazer uma série de problemas para a saúde. O excesso de cortisol pode levar a sintomas como ganho de peso, especialmente na região abdominal, dificuldade para dormir, pressão alta, enfraquecimento do sistema imunológico, cansaço, irritabilidade e até mesmo problemas de memória e concentração. Além disso, níveis cronicamente altos de cortisol podem aumentar o risco de desenvolver condições mais graves como diabetes tipo 2, ansiedade e depressão. E por outro lado, níveis baixos de cortisol também podem causar problemas, embora sejam menos comuns. Quando o corpo não produz cortisol suficiente, como em condições médicas, como a doença de Addison, a pessoa pode sentir cansaço extremo, fraqueza muscular, perda de apetite, queda de pressão arterial e dificuldade para lidar com o estresse. Esses sintomas podem ser debilitantes e exigem acompanhamento médico. O cortisol é muito importante para o ser humano, especialmente para a sobrevivência ao longo dos milênios. Vamos voltar um pouquinho no tempo para compreender o papel do cortisol, mas vamos voltar na época em que o ser humano era caçador-coletor. O ser humano se abrigava e quando saía da sua toca era para buscar alimento. De repente ele encontrava uma presa, um animal que pudesse caçar. Imediatamente o cortisol era liberado na corrente sanguínea e ia promovendo várias reações químicas. Quebra a liberação de glicose do fígado para o sangue, quebra a gordura do tecido adiposo liberando para o sangue e quebra dos músculos para liberar proteínas no sangue. Isso tudo acontece para ter o máximo de energia disponível correndo no sangue, porque é uma situação de estresse. Ali ele precisa lutar ou correr. E no caso da caça que a gente está falando, ele vai lutar, queimando toda essa energia disponível no sangue. Se fosse o caso de encontrar um animal predador perigoso, o mesmo cortisol ia ser liberado com as mesmas funções. Só que agora a energia vai ser gasta para fugir. Vamos voltar para os dias atuais. O estresse de hoje é sentado na frente do computador, lendo um e-mail desagradável, sentado lendo notícias trágicas no celular, sentado no carro no trânsito e assim por diante. O estresse atual é um estresse sedentário, sem real necessidade de luta ou fuga. Mas aquelas reações químicas estão acontecendo. Glicose e gordura altas no sangue, músculo sendo quebrado, as consequências disso são glicose alta, triglicerídeo alto, perda de massa magra e redistribuição de gordura, com a gordura saindo dos braços e quadris e indo para o abdômen. E o intestino? Já tem estudos mostrando que o cortisol alto destrói parcialmente a barreira intestinal, promovendo, portanto, intestino permeável. Intestino permeável não só traz constipação, como também traz uma série de efeitos corporais que, no final das contas, te fazem engordar e ter dificuldade para emagrecer. Bom, se houvesse suspeita de desequilíbrio nos níveis de cortisol, como sintomas persistentes de cansaço, ganho de peso inexplicável ou dificuldade para lidar com o estresse, é importante procurar orientação profissional. Um profissional de saúde pode solicitar exames para aliviar os níveis de cortisol, identificar possíveis alterações, orientando o tratamento adequado. Afinal, embora o cortisol seja muitas vezes visto como um vilão por causa do estresse, ele é, na verdade, um aliado essencial para que o nosso corpo funcione bem, desde que esteja na medida certa. E agora que você já entendeu qual é e como age o hormônio oculto que trava seu intestino e sua perda de peso, comenta aqui, quero saber mais, se você quer aprender ainda mais sobre isso. E para você que não pulou o vídeo e ficou até agora, chegou a hora de recompensa. Vou te ensinar medidas práticas de como controlar o cortisol para não ficar nem baixo demais nem alto demais. O melhor tratamento para o cortisol alto é evitar que ele seja liberado. Então, identifique situações de estresse do dia a dia, evite-as ao máximo que puder. Atividades como meditação ajudam bastante. E fazer o que gosta, claro. Se na sua rotina você não encaixa atividades que gosta, está na hora de rever isso. Em último caso, podemos fazer algumas suplementações como ashwagandha e radiola rosa, mas só em consulta particular para te orientar melhor sobre essas doses e melhores horários para você consumir, porque é individualizado. Eu sei que às vezes o estresse é inevitável na nossa vida moderna, mas você pode tomar atitudes que minimizam o cortisol. Por exemplo, não exagerar na cafeína. Se você está com cafeína alta no sangue e passa por um estresse, mais cortisol do que o normal será liberado. Tomar bastante vitamina C e magnésio no sangue também ajuda a baixar o cortisol. Então, invista em frutas fontes de vitamina C ao longo do dia, como laranja, tangerina, acerola, kiwi, limão, abacaxi, morango e também em boas fontes de magnésio, como as folhas escuras, couve, agrião, rúcula e espinafre. É isso. Aqui do lado tem outro vídeo para você continuar aprendendo e não esquece de clicar na minha foto para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Cola na Psiconutri.